Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula, eu sou farmacêutica e eu venho aqui trazer conteúdos diversos para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a melatonina, mais especificamente sobre o suplemento, mas para isso a gente vai precisar entender um pouquinho sobre a insônia, sobre o hormônio melatonina e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o suplemento. Bem resumidamente, vamos começar falando um pouquinho sobre a insônia, que é basicamente a dificuldade que uma pessoa tem de pegar no sono, ou até mesmo de se manter dormindo, acorda muitas vezes à noite e não consegue voltar a dormir. E também para aquelas pessoas que conseguem pegar no sono, conseguem dormir uma noite inteira, mas não tem aquele sono reparador. Isso tudo acaba causando fadiga, estresse, cansaço e acaba causando alterações no humor e dificuldade em se concentrar também. Existem algumas classificações, uma delas que é ligada a outros fatores psicológicos, por exemplo, preocupação excessiva, depressão, por exemplo, algumas questões ambientais como barulho, claridade. Também existem umas questões sociais, que é a qualidade de vida da pessoa, o que ela come, que horas ela come, janta, né, principalmente. Procurar fazer uma alimentação mais leve de noite, exercícios físicos, que é muito importante, mas tem muita gente que só tem o horário da noite para fazer e a adrenalina está lá no alto, então tem dificuldade de pegar no sono, acaba dormindo um pouquinho mais tarde. E aí entra a questão do hormônio melatonina. O hormônio melatonina ele é produzido naturalmente no nosso corpo, com o tempo ele vai perdendo a capacidade de produção, por isso que tem mais casos em idosos. E ele é produzido lá na hipófise a partir de neurotransmissores, aminoácidos, a partir da conversão desses elementos. E também ele é interferido pela luminosidade. Ela é sensível à luminosidade, então a secreção desse hormônio melatonina ele inicia no começo da noite, ali quando a gente começa a ficar um pouquinho mais cansado, começa a bater o sono. Vocês já se perguntaram por que a gente tem mais facilidade de dormir quando está escuro? Isso porque a luminosidade ela inibe a produção de melatonina na hipófise. Não significa que a escuridão estimula a sua produção. É um pouco confuso, né? Mas significa que sem luminosidade não há inibição na hipófise. Então, aí que ocorre a ativação lá na glândula pineal. Mas, e o suplemento funciona? Funciona. Depende também da causa. Cada caso é um caso, né? Porque muitas pessoas já conseguem uma boa melhora só na mudança do hábito de vida. Como eu comentei antes, fazer uma alimentação mais leve antes de dormir, um pouquinho mais cedo. Procurar fazer exercícios físicos mais cedo, quem puder fazer de manhã é o melhor horário, estudos já comprovaram. Então, cada pessoa vai procurar um especialista, vai procurar um médico para prescrever qual o melhor tratamento, tentar entender a causa, o motivo da insônia, para depois poder prescrever o tratamento ideal. Tá? Mas nesse âmbito aqui de medicamento, a gente também tem os hipnóticos, mais conhecidos como sedativos. Temos os benzodiazepínicos, que são também controlados, faixa preta. Só consegue se comprar com prescrição médica por algum motivo, né? Faz sentido. E também temos os anti-histamínicos, que são conhecidos popularmente como antialérgico, que também em alguns casos podem funcionar quando uma pessoa tem uma insônia lá de vez em quando, pode se tomar esporadicamente, nunca tomar por conta própria, sempre procuram um profissional para auxiliar vocês, né? No caso dos anti-histamínicos você consegue comprar sim, mas sempre é bom ter uma orientação
Se você não consegue ir no médico, pelo menos então dá uma conversada com o farmacêutico, que ele vai conseguir te auxiliar. E depois a gente tem a melatonina, que aqui no Brasil foi aprovada a comercialização dele há pouco tempo. A gente tem ele na forma de comprimido, na forma sublingual e na forma de gotas. Qual a diferença? O comprimido você vai tomar pelo menos 40 minutos, 30, 40 minutos antes de deitar, porque ele demora um pouquinho mais para fazer efeito, mas ele é eficaz também. As gotinhas e o comprimido sublingual, ele tem um efeito mais rápido porque põe embaixo da língua, então ele vai fazer um efeito mais rápido para você. Então, deitar, tomou, ou colocou embaixo da língua ali e desligou as luzes, muito importante, ele já começa a fazer o efeito igual o hormônio sintetizado naturalmente no nosso corpo. Aí o uso da gota ou do comprimido sublingual vai de cada pessoa, né? São gostos aí, mas o efeito é o mesmo. E assim como o hormônio, então precisa ser de um estímulo, desligar as luzes, não mexer no celular, não olhar a TV, para quem já tem essa dificuldade. Então fazer tudo isso é muito importante para ter um resultado eficaz, tá? E sobre a melatonina ainda, foram feitos vários estudos, então, se comprovando a eficácia da melatonina, e ela é eficaz também para pessoas que têm dificuldade de pegar no sono, para aquelas pessoas que têm dificuldade de se manter dormindo e para aquelas pessoas que precisam do sono reparador e não estão conseguindo. Existem também alguns estudos que estão sendo feitos que já comprovaram o efeito da melatonina para outras patologias também, mas esse a gente vai deixar para um outro vídeo, tá? O que eu queria contar também para você sobre a melatonina é para pessoas que viajam muito, que tem o fuso horário alterado e tem essa dificuldade de dormir. Então, a melatonina ela consegue reajustar esse relógio biológico da pessoa e consegue deixar ela, fazer com que ela entre no ritmo de novo do sono, mesmo que seja temporário, mas que causam aquela sonolência diurna, cansaço, né? Então, pode ser usada a melatonina nesse caso também. Então, para finalizar aqui sobre a melatonina, sempre aconselho a procurar um profissional da saúde para te auxiliar, nunca se automedicar, porque apesar da melatonina não ser considerada um medicamento, né, às vezes pode trazer alguns efeitos colaterais. Inclusive, muitos medicamentos trazem alguns efeitos, por exemplo, ganho de peso ou até mesmo dependência, né, dependendo de qual medicamento você vai utilizar. Então, sempre é bom procurar uma ajuda de um especialista. Então, sobre a melatonina hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de compartilhar com seus amigos, comentar aqui embaixo e me dizer o que vocês gostariam de saber num próximo vídeo. Deixe nos comentários aqui. Muito obrigada e até mais!